Abram comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 26. Um texto conhecido, é o texto do Monte da Transfiguração, e desse texto hoje nós iremos falar sobre a necessidade de renovação na nossa vida. Quando nós estamos cansados, cabisbaixos, quando as forças se esvaem e nós percebemos que não temos mais como de nós mesmos tirar recursos para renovar as nossas forças. Nesse momento nós percebemos que precisamos da experiência de vislumbrar a glória e a majestade de Deus, e é sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Lucas, capítulo 19, versículo 28, diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Deus e os 2 homens que estavam com ele. Quando eles iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Vamos orar? Junte a sua família nesse momento e peça a Deus em oração para falar com você. Faça a seguinte oração: Senhor, fala comigo nessa noite, abra meu entendimento, meu coração. Eu careço muito de ouvir a Tua voz, que a Tua palavra seja alimento para o meu coração. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante de Ti com o nosso coração tão inquieto e desassossegado, mas encontrando, Senhor Deus, em Ti esperança e refúgio. O nosso coração repousa, Senhor. E agora, Senhor, nós Te suplicamos para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós tenhamos ouvidos para ouvir o Teu Espírito Santo. Dá-nos ouvidos sensíveis, aguçados. Dá-nos uma mente, Senhor Deus, dilatada, aberta. Dá-nos, Senhor Deus, um coração contrito, Pai. Por favor, fala ao coração de quem prega, fala ao coração de quem ouve. Renova as minhas forças e as forças dos meus irmãos. Restaura, Senhor Deus, a nossa esperança, a nossa solidez. Restaura, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, que nós precisamos, Senhor Deus, ter de Ti de renovo nessa noite. É o que nós Te pedimos e suplicamos no nome santo de Jesus. Amém. Esse texto maravilhoso da palavra de Deus, ele nos remete a um lugar que tem uma simbologia muito importante na história do povo de Deus. Esse texto nos remete para o Monte da Transfiguração. Ao longo da história do Antigo Testamento, nós percebemos que a geografia bíblica,
ela é portadora de significados muito robustos. E esses significados robustos que vêm de lugares como deserto e como montanha, não são significações arbitrárias e alegóricas, mas são significações que vêm através de uma narrativa e de uma história. Por exemplo, nós atrelamos o significado de deserto a provações, a lutas e batalhas. E por quê? Porque ao longo da história do povo de Deus, o deserto representou a peregrinação do povo de Israel em direção à terra prometida, e um lugar no qual, na escassez, o povo aprendeu a reconfigurar a sua identidade, percebendo que na escassez do deserto, tudo do qual eles necessitavam era do próprio Deus. E na escassez do deserto, Deus lhes deu o maná que vinha do céu, Deus fez a água brotar da rocha, e Deus lhes deu carne, lhes deu cordonizes. É através da travessia do deserto que eles passam a entender que o deserto, ele ultrapassa uma circunscrição geográfica, e o deserto passa a carregar um significado que representa a trajetória do povo de Deus na face da terra. Uma trajetória de lutas, de provações, mas acompanhada também da provisão de Deus que sempre vem através do deserto. Esse significado ele era tão robusto que o profeta Oséias, ele vai usar essa terminologia do deserto muitos anos depois, dizendo para o povo de Israel o seguinte, que Deus lhes estava chamando ao deserto para lhes falar ao coração. Então o deserto é o lugar no qual Deus ele chama o seu povo para lhes falar ao coração. Aqui nós estamos diante de um outro lugar geográfico, que é a montanha. Mas o texto bíblico, ele ultrapassa essa circunferência, essa localização geográfica, e para além do significado, e para além da localidade geográfica, circunscrita a um espaço temporal, está uma significação teológica e uma significação também da nossa trajetória cristã. O que é uma montanha ao longo da história do povo de Deus? Para nós sermos bem sucintos e resumirmos uma trajetória com muitas montanhas, nós vamos falar de duas montanhas, ou pelo menos na verdade, de uma montanha só, mas de duas pessoas que estiveram em tempos diferentes nessas montanhas. Nessa visão da transfiguração, quem aparece transfigurado de maneira esplendorosa juntamente com Jesus, que estava com vestes resplandecentes e brancas, foram dois homens muito importantes na história do povo de Deus, emblemáticos na história da redenção, Moisés e Elias. Moisés, ele era o representante da lei, e Elias era o representante de uma tradição profética. Esses dois homens aparecem no Monte Tabor, que é conhecido como o possível lugar do Monte da Transfiguração, a 7 quilômetros aproximadamente da cidade de Cafarnaum. Esses dois homens que aparecem no Monte da Transfiguração, eles tiveram também as suas trajetórias nos seus próprios montes, em suas vidas no Antigo Testamento. Primeiro Moisés. Moisés, ele viu a sarça de Deus no Monte Horebe, quando ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Ele foi para a direção do Monte Horebe e ele vê um arbusto seco do deserto, inflamado em labaredas de chamas, e vê a curiosidade que lhe chama a atenção de um arbusto que não se queima, que não se consome. Ele vê isso no ambiente de um monte. Deus se apresenta a ele, se revela a ele, e o monte, então, na trajetória do povo de Deus, torna-se um marco de um lugar no qual Deus fala, um marco de um lugar no qual Deus, ele apresenta-se com a sua presença. O próprio Moisés, mais tarde, no mesmo monte Horebe, ele recebe as tábuas da lei, as suas vestes o seu rosto fica resplandecente, ele cobre o seu rosto com um véu,
para que o povo de Deus não se apavore diante do brilho resplandecente da glória de Deus que se manifestava e irradiava através da face de Moisés. Moisés teve a sua experiência no monte, e no monte ele viu Deus numa sarça ardente. Também Elias, depois de experimentar um encontro triunfal e abrasivo no Monte Carmelo, ele agora peregrina e viaja, fugindo de uma mulher chamada Jezabel, que ficou furiosa quando Elias havia se levantado contra o culto a Baal em Israel. Elias, então, debilitado, fraco, com as suas forças se esgotando, um homem descrito por Tiago como sujeito às mesmas fragilidades que nós. Elias, mesmo sendo um profeta corajoso, naquele momento, ele demonstra a ambivalência e a contradição da natureza humana. Da coragem, Elias alterna para o medo, para a timidez, e ele foge. E ele foge em direção a um outro monte. Não mais o Carmelo, mas o mesmo monte que Moisés viu Deus na sarça ardente. Ele vai para o monte Horebe, para o Sinai. E ali, Elias, debilitado, fraco, clamando pela morte, debaixo da sombra de uma árvore chamada zimbro, ele clamando pela morte e reconhecendo-se como o único que era fiel em Israel, o único cujo joelho não havia se dobrado diante de Baal, e o único cujos lábios não haviam pronunciado louvores e adoração para Baal, considerando-se o último dos últimos, no último reduto de fidelidade, Elias clama pela morte. E ali, debaixo da sombra de uma árvore, Elias, ele experimenta dentro de uma caverna o Senhor falando com ele. O Senhor fala com Elias. E o Senhor, ele se manifesta ali, e vem um terremoto, e vem o fogo, e vem o vento, mas o Senhor estava numa suave brisa que havia soprado sobre o coração de um homem aflito. Deus havia então visitado Elias no Monte Sinai. Essas duas experiências emblemáticas mostram que o monte, ele carrega um marco na história do povo de Deus, como um lugar no qual Deus, ele se apresenta e fala. A glória do Senhor veio sobre Moisés numa sarça que não se consumia, veio através de clangores de trombetas, de fogo e de terremoto no Monte Sinai, que se estremecia diante da glória de Deus, enquanto a face de Moisés irradiava o brilho do Senhor, irradiava o brilho da glória que descia sobre ele mesmo, e esse monte também foi um lugar de restauração para o Elias aflito, que ouviu o Senhor falar com ele através de uma brisa suave. Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, nem no vento impetuoso, mas na suavidade de uma brisa ao coração de um homem que estava aflito demais para reconhecer Deus através de muito barulho. Os montes na Bíblia são marcos da manifestação de Deus. Eu não estou aqui ensinando que o monte, ele tem propriedades mágicas, propriedades espirituais especiais, e que nós devamos ter uma reverência mística e supersticiosa para com essa topografia elevada chamada monte. Não se trata disso. Se fosse assim, nós precisaríamos então orar no monte. Se fosse assim, nós precisaríamos peregrinar para lugares altos, onde supostamente estão mais próximos dos céus. A questão não é essa. A questão é que Deus, ele se apropria de significados na trajetória e na peregrinação do povo de Deus, e esses lugares, eles passam a carregar memórias, e a partir do repertório de memórias que esses lugares acumulam, eles trazem para nós um significado robusto, não agora simplesmente simbólico, mas um significado concreto do que Deus faz. E o significado concreto do que Deus faz, figurado por essas simbologias, é que Deus é o Deus que se revela. Deus é o Deus que se aproxima.
E tanto quanto no Antigo Testamento, o monte representou uma figuração simbólica de um lugar onde Deus ele trouxe a sua revelação e a sua renovação para o seu povo, assim do mesmo modo, hoje, Deus ele continua operando a sua obra de renovação espiritual. Eu não preciso peregrinar para o monte. Eu não preciso reverenciar as topografias mais altas. Eu não preciso acreditar que há lugares na terra que são mais sagrados que os outros, por conterem propriedades mágicas. Eu não preciso ter essa infantilidade mística de acreditar que eu preciso ir para certos lugares. No entanto, essa experiência da transfiguração que ocorre no monte, porque Deus se apropria de todo o significado e do repertório simbólico que o monte carregava, Deus faz isso para se comunicar de maneira clara ao seu povo. Bastando estar no monte naquela experiência, Deus ele está associando Deus em Jesus está associando aquele momento com outros momentos que foram marcantes na história do povo de Deus. E a correspondência que nós fazemos é que Deus ele continua se revelando e que nós precisamos de lugares de renovação para a nossa vida. O Monte da Transfiguração foi o lugar para o qual Jesus levou Pedro, Tiago e João. Essa experiência gloriosa do Monte da Transfiguração, no qual apareceu Moisés, Elias, e Jesus estava com vestes brancas resplandecentes. Experiência esta que o monte foi coberto de uma nuvem, e Deus, do alto dos céus, sonora e audivelmente disse: este é o meu filho, o meu escolhido, a ele ouvi. Essa experiência gloriosa foi o lugar para o qual Jesus levou 3 discípulos seus, Pedro, Tiago e João. E se Jesus levou Pedro, Tiago e João para uma experiência gloriosa de oração, sendo Jesus o mesmo ontem, hoje e eternamente, Jesus continua desejoso de nos levar para lugares como esse. Esses lugares não precisam ser demarcados como lugares sagrados, como Santiago de Compostela, como Meca para os muçulmanos, ou como Jerusalém para judeus, cristãos, até para muçulmanos. Não se trata de um lugar que carrega propriedades místicas. Se trata de um lugar que transcende o lugar. O lugar é o próprio Deus. O lugar é o próprio Deus. A mulher samaritana havia perguntado para Jesus onde deveria ser operada e feita a adoração. Ela pergunta se é em Jerusalém ou Gerezim. Ou seja, ela parte da tradição de 2 montanhas. A montanha de Jerusalém é a montanha do povo judeu, que carrega então a sequência da dinastia de Davi, onde o templo foi construído. E a montanha de Gerezim é a montanha do Reino do Norte, com capital em Samaria. E ela pergunta onde deve ser realizada a adoração. Jesus responde que havia chegado a hora que nem em Jerusalém, nem em Gerezim, mas o que importava era que verdadeiros adoradores adorassem ao Pai em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo é que a geografia agora não importa. No Novo Testamento, a geografia ela se torna simplesmente símbolo. A geografia é simplesmente um repertório de significado para mostrar o significado concreto que ela carrega. O monte é um repertório de significado, mas o monte para o qual eu vou agora, no Novo Testamento, não é mais Jerusalém. O monte para o qual eu vou no Novo Testamento não é mais Gerezim, não é mais o Horebe, não é mais o Sinai. Eu não preciso reverenciar lugares supostamente sagrados. Deus se torna o meu próprio monte, Deus se torna o meu próprio lugar. Basta que eu vá a Ele em espírito e em verdade, em oração. A experiência da transfiguração, ela nos ensina que Jesus continua desejoso de levar seus discípulos amados para lugares
de intimidade e de oração. Essa é a experiência do Monte da Transfiguração. O texto, ele é muito claro. Vejam comigo o versículo 32. Fala assim: Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono, acordando subitamente viram a glória de Deus e os dois homens que estavam com ele. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Há duas ocasiões na Bíblia que é relatado que Pedro, Tiago e João estavam com sono. A outra ocasião, paralela a esta, é a situação do Getsêmani. Pedro, Tiago e João não puderam orar e vigiar com Jesus por 1 hora, porque eles caíram sequencialmente no sono. E o texto bíblico diz que eles estavam carregados de sono por causa da tristeza que havia abatido o coração deles. E nesse texto, igualmente, nós vemos que a tristeza havia se apoderado do coração dos discípulos. A passagem imediatamente anterior a esta é a passagem em Cesareia de Filipe, quando Jesus ele começa a falar sobre a sua despedida desse mundo, que não se trata de uma morte naturalmente biológica, Jesus dormindo em tranquilidade e paz, mas a sua morte nesse mundo, a sua morte, a despedida desse mundo, representaria a contradição do coração dos pecadores sendo trazida à luz. Jesus seria crucificado pelo veredito de judeus, pelo Supremo Tribunal dos Judeus, o Sinédrio, e também crucificado pelo veredito de Roma, através de Pilatos. O mundo havia se juntado em conspiração contra Jesus. E Jesus estava predizendo que esse momento da conspiração, das trevas, onde o mundo e o príncipe da potestade do ar haveriam de se manifestar contra ele, estava se aproximando. Em Cesareia de Filipe, Jesus diz que ele seria rejeitado pelos principais anciãos, sacerdotes e os peritos da lei. Os religiosos haveriam de se voltar contra Jesus. E a sequência da história mostra também o veredito de Roma também através de Pilatos. O mundo havia se unido e conspirado contra o Filho de Deus e havia decidido que o Filho de Deus seria o seu inimigo e a sua ameaça. Jesus caminha para essa hora. E mesmo que ele tenha dito que ele haveria de ressuscitar ao terceiro dia, os olhos incrédulos dos discípulos não puderam entender do que se tratava a ressurreição. Os judeus esperavam uma ressurreição, mas uma ressurreição tardia na história, no último dia e coletiva. Uma ressurreição tardia e coletiva, isto é, todo o povo de Deus haveria de ressuscitar ao mesmo tempo, e isso no último dia. Eles não conseguiam atrelar dois acontecimentos ao Messias. Eles não atrelavam ao Messias que o Messias haveria de ser um Messias crucificado, e não atrelavam também ao Messias que a ressurreição do Messias seria ainda dentro da história, enquanto a história estava em curso e bem antes do último dia. Eles não entenderam. E não entenderam simplesmente, e não entenderam somente por questões cognitivas, intelectuais, eles não entenderam isso porque seus olhos estavam fechados. Eles estavam com os olhos fechados, eles estavam debilitados diante de uma notícia triste e trágica que Jesus havia lhes dado, mas que não era simplesmente trágica, porque Jesus falava de ressurreição, de triunfo sobre a morte, mas aquilo havia ecoado no coração dos discípulos como uma notícia simplesmente trágica e simplesmente perturbadora. Jesus dá essa notícia aos seus discípulos, quando depois de um momento de oração, ele pergunta para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Os homens dizem o que a respeito de mim? E vocês? O que vocês dizem a respeito de mim? Os homens dizem que você é Elias, que você é João Batista, ou que você é um dos outros profetas que ressuscitou. E Jesus fala: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus,
Então, fica no aguardo da resposta e Pedro, quebrando o silêncio, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ao que Jesus vira-se para Pedro e diz: Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelaram estas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Bem-aventurado és tu, Pedro, porque o meu Pai te revelou estas coisas. Vejam que a pergunta de Jesus é a seguinte: quem os homens dizem que eu sou e quem vocês dizem que eu sou? Jesus fala isso num contexto que ele havia predito a sua própria morte. E agora, depois que eles estavam perturbados por notícias que lhes caiu no coração como dramáticas, trágicas e avassaladoras, Jesus ele sobe o monte uma semana depois com Pedro, Tiago e João para um momento de renovação. E tanto é que essa notícia havia trazido cansaço, tanto a notícia como também a intensidade da jornada do discipulado havia trazido tanto cansaço aos discípulos que eles não conseguiam se manter acordados. Do mesmo modo que eles dormiram no Getsêmani, eles então estavam tomados pelo sono. Muitas vezes nós, na nossa caminhada cristã, nós recebemos notícias perturbadoras. E ainda que o Cristo nos revele que a crucificação, ela haverá de ser a salvação e o caminho para a glória, para a ressurreição, nós não conseguimos enxergar a totalidade da história. Nós não conseguimos muitas vezes enxergar o propósito através do qual Deus está escrevendo a história. E nós enxergamos simplesmente tragédia, fatalidade, enxergamos uma vida aleatória, como se não houvesse significação e propósito. Assim, os discípulos ouviram sobre a morte de Jesus, ao ponto de Pedro repreender Jesus e dizer: não fale isso, mestre. Como se dissesse para Jesus: Jesus, para com essa autoestima baixa e tenha piedade de ti mesmo e não fale isso. Isso de modo nenhum te acontecerá. E Jesus vira-se para Pedro e diz: arreda-te de mim, Satanás. Porque qualquer pronunciamento a respeito de Jesus que apresenta um caminho sem cruz é uma proposta satânica. O caminho de salvação de Jesus é um caminho de cruz. E Pedro, que havia acabado de dizer: tu és o Cristo, ele não entendeu que o Cristo que ele acabara de pronunciar como Filho de Deus, era o Cristo, Filho de Deus, que iria para a cruz. Ele enxergava Jesus como Cristo, mas ao mesmo tempo que ele enxergava Jesus como Cristo, ele não era capaz de ver um Cristo crucificado. E Jesus fala: arreda-te de mim, Satanás. Porque aquela declaração de Pedro era uma declaração de negação do caminho do Filho de Deus. Esses homens que não enxergavam a história caminhando para o seu ápice, que não enxergavam a história caminhando para o seu ponto culminante, que não enxergavam a entronização de Deus na história, regendo todas as coisas, precisavam de uma experiência que lhes movesse o coração da inércia, da intranquilidade, para o sossego e para a paz. E Jesus os carrega para a oração. A oração é o lugar onde nós podemos enxergar Deus no trono da história. A oração é o lugar onde nós passamos a ordenar as nossas prioridades. A oração é o lugar onde nós discernimos o vil do precioso. A oração é o lugar onde nós entendemos que a história não é aleatória, que a história não é um combinado desconexo de fatos, mas a história, ela tem um alfa e um ômega, um princípio e um fim. Existe um telos, um propósito na história, e o ponto culminante da história é o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. Esse é o ponto culminante da história. E diante do anúncio do ponto culminante da história, o Pedro, que enxergava Jesus como Cristo, não o enxergava como Cristo crucificado. E disse para Jesus:
tenha piedade de ti mesmo, que isso de modo nenhum te acontecerá. Mas no monte da transfiguração, os discípulos enxergam Jesus em glória. Jesus com vestes resplandecentes. É como se o anúncio da transfiguração dissesse o seguinte: vejam além da cruz existe glória, além da cruz existe céu, além da cruz que revela os poderes mais horripilantes, bárbaros e baixos do ser humano, além da cruz, instrumento de execução, que foi sofisticadamente inventada para punir, matar, estraçalhar o coração de um homem e perpetuar o seu sofrimento e dor através de uma morte longa. Além da cruz, existe glória. Além das barbaridades desse mundo, existe transcendência, propósito, beleza. Esse mundo, todos os dias, anuncia para a gente, pelas páginas dos jornais, fake news, mentiras, selvagerias humanas, leis que são promulgadas para favorecer os poderosos e não os fracos. Esse mundo todos os dias anuncia mortes através de uma pandemia que afetou o mundo inteiro. E essa é uma realidade. Nós não estamos proclamando uma mensagem que busca o escape da realidade, que busca um negacionismo da realidade. Mas o que a Bíblia diz é que para além da realidade cruenta desse mundo, para além das cruzes desse mundo, existe o caminho que é o resultado da cruz, que é a glória de Jesus, a ressurreição e o céu. Existe uma outra história no outro lado. Existe a história de cá, mas existe também a história do além. O aquém e o além, e nós não podemos ignorar uma considerável, significativa e eterna parte da história. O Monte da Transfiguração mostra que os céus e a terra se unem. No Monte da Transfiguração, nós vemos que Moisés, Elias e Jesus estão juntos. Passado, presente e futuro. Passado, Moisés e Elias. Jesus com seus discípulos, presente. E Lucas fala que o assunto sobre o qual Jesus, Elias e Moisés conversavam era a respeito da sua morte e crucificação, futuro. Ali existe uma fusão do presente, do passado e do futuro. Na transfiguração, essa fusão do presente, do passado e do futuro mostram que o centro da história é o Filho de Deus. Porque Moisés e Elias falam com Jesus sobre a crucificação. Esse é o assunto da Bíblia. Esse é o assunto da lei, Moisés. Esse é o assunto dos profetas, Elias. E esse é o próprio assunto de Cristo, que veio para realizar esse plano. Passado, presente e futuro se unificam na pessoa de Jesus. A transfiguração mostra que os céus e a terra se unem. Ali estava Moisés e Elias, não mortos, porque Deus é Deus de vivos. Ali estava o céu descortinado diante de Pedro, Tiago e João. O céu havia invadido a terra. O céu havia invadido a Galileia, o Monte Tabor. Os céus e a terra tornaram-se uma única realidade, sem andar de cima e andar de baixo. E o cristianismo apresenta a história e a nossa vida, não como uma vida que tem andar de baixo e andar de cima, porque os céus, eles invadiram a história. Essa é a história da redenção. Jesus Cristo, ele veio trazer a convergência de coisas celestiais e terrenas. É o que fala Paulo aos Efésios. Paulo diz que na cruz de Cristo os céus e a terra se reconciliaram. Não existe mais andar de baixo e andar de cima. A vida eterna invadiu a vida de quem crê em Jesus. O céu já é uma realidade presente. A vida em abundância é uma realidade que já foi inaugurada na história. Ela será um dia plenificada, ela será um dia totalizada. No entanto, a cidade de Deus já invadiu a história.
Portanto, meus irmãos, nós não vivemos uma vida aqui com as portas deste mundo cerradas, com os muros blindados contra o céu. Os céus invadiram a história. E Jesus ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E logo depois ele fala, ou melhor, logo antes ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus veio, venha o teu reino. E se o reino de Deus veio, ele pede: faça a tua vontade na terra como no céu. A vontade de Deus que é feita no céu, ela já pode ser feita na terra porque o reino de Deus veio. E o Monte da Transfiguração mostra essa fusão. Não existe andar de baixo e andar de cima. Os céus e a terra se unificaram numa única realidade. Enquanto nós somos igreja de Jesus, enquanto nós oramos, adoramos, enquanto nós comemos do pão, bebemos do cálice, enquanto batizamos irmãos, enquanto oramos, enquanto praticamos a esperança, enquanto nos regozijamos no Espírito Santo, nós já estamos vivendo a invasão do céu na nossa história. E é por isso que nós não precisamos ficar amedrontados, temerários, não precisamos nos acovardar diante do futuro. Nós estamos cansados. Esses tempos são tempos de cansaço. Esse tempo mexeu com o nosso direito de ir e vir, com a nossa mobilidade, com o nosso privilégio de nos reunirmos comunitariamente como povo de Deus. Esse tempo mexeu com os nossos rendimentos, com o nosso salário. Esse tempo, ele mexeu com o nosso emprego, nossos clientes. Mexeu com a nossa sanidade mental. Quantas pessoas debilitadas, pessoas que amamos, que partiram. Tempos difíceis são esses que nós vivemos. Mas quando os discípulos estavam carregados de tristeza e dor, porque entenderam errado a história, entenderam que a história terminaria simplesmente com a tragédia de uma cruz, ou a tragédia de uma morte, que eles ainda não enxergavam como cruz, mas pela predição de Jesus, Jesus falava de uma morte. Enquanto eles ouviram notícias que foram decodificadas no coração deles, como notícias tristes, porque não viram o final da história. Do mesmo modo, nós podemos estar agora com a vista embaçada, nós podemos estar enxergando de maneira míope, enxergando que existe simplesmente morte, barbaridade, aleatoriedade, mas existe sacralidade, transcendência, beleza e propósito na vida, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A narrativa da história não é simplesmente as notícias dos jornais. A narrativa da história, ela é o que se vê no Monte da Transfiguração. Ali está a história da redenção. Moisés, Elias e Jesus conversando sobre a crucificação. A unidade da história em síntese. A unidade da história, Elias, Moisés e Jesus falando da crucificação. Tudo converge para Jesus. Moisés e Elias sumiram quando a nuvem apareceu e ficou somente Jesus. Porque agora, tudo que Moisés e Elias falaram no Antigo Testamento se converge em Jesus. Jesus é o cumprimento. E então vem essa voz do céu. E essa é a voz que nós ouvimos na montanha da oração, a montanha da transfiguração. A voz fala o seguinte, é a voz de Deus, versículo 35, este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Este é o meu filho, o meu escolhido, ouçam-no. Vocês se lembram que eu falei que na conversa anteriormente registrada na Bíblia, uma semana antes, Jesus havia perguntado para os discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? Agora, Deus está respondendo essa pergunta. Jesus perguntou, quem vocês e quem os homens dizem que eu sou? E agora Jesus, no versículo 30, Deus
o pai, no versículo 35, responde à pergunta: este é o meu filho, o escolhido. Quem é Jesus? É o Filho de Deus, o escolhido. E Deus o Pai falam: ouçam-no, ouçam-no. O monte da transfiguração, que é o monte da presença, que é o monte da oração, que é o monte da transcendência, que é o monte da renovação, é o lugar para nós ouvirmos a voz de Deus. Este é o meu filho, meu escolhido, ouçam-no. O imperativo do Pai, que fala através de uma nuvem que cobre Moisés, Elias e Jesus, até fazê-lo desaparecer para ficar somente o protagonista, Jesus. A voz do céu responde à pergunta de uma semana atrás: quem vocês e os homens dizem que eu sou? E agora o próprio Pai dá testemunho de quem Ele considera que seu filho é. E Ele diz: Ele é o meu filho, o meu escolhido. A história converge nele. Não há mais andar de cima e andar de baixo. Presente, passado e futuro se convergem e se fundem numa única figura, o protagonista do mundo, Jesus. Olhe para o passado, veja Jesus. Olhe para o presente, veja Jesus, e olhe para o futuro e veja Jesus. E a voz do céu fala: ouçam-no, porque a oração é o lugar para nós ouvirmos a voz de Deus, é o lugar para serenizar o coração, para eliminar ruídos, turbilhões, e para nós discernirmos a voz dos céus de quem fala conosco. Eu termino apresentando uma proposta para mim e para vocês. O Monte da Transfiguração é um convite para nós renovarmos a nossa vida de oração. A nossa lógica, muitas vezes, é a seguinte: eu estou cansado e por isso eu não oro. Mas a lógica da Bíblia é: você está cansado, então ore. Você está cansado, então ore. Suba o monte, escale o monte. Não um monte literal, mas faça o esforço de ficar sozinho, se debruçar diante dos seus próprios joelhos, se quedar diante de Deus e com a Bíblia aberta, talvez com um caderninho de oração do lado, com uma musiquinha talvez ligada, um louvor baixo, e comece a orar, cantar a Deus, engrandecer o seu nome. Abra o livro dos Salmos, se aproprie das orações dos salmistas e faça das orações deles a sua própria oração. Tire tempo no meio das suas ocupações para ouvir Deus em oração. Se você quiser e preferir, faça um diário de oração, um diário devocional. Jogue fora os maus hábitos pelos quais você fica atado. Esses hábitos que acabam escravizando, imobilizando e tornando a nossa vida uma vida de busca e de frenesi para lazeres, para comida, bebida, como se o mundo fosse simplesmente uma realidade material, como se houvesse simplesmente andar de baixo. Quando nós achamos que só existe andar de baixo, nós queremos comer, beber, queremos sucesso, salário, queremos honra, fama, nós queremos viajar, nós queremos fazer um monte de coisas legítimas e boas, mas consideramos elas o fim da própria vida. A vida não é feita só de andar de baixo, e o Monte da Transfiguração mostra que os céus desceram na Palestina, na Galileia, em Cafarnaum e no Monte Tabor. Os céus invadiram a história. Então não corra atrás do vento. Priorize Jesus e o seu reino em oração. Seja tomado de senso de maravilha e espanto ao ver a majestade de Jesus. Os discípulos ficaram atônitos, tão perturbados que não sabiam o que dizer, que disseram: façamos 3 tendas, nós queremos ficar aqui porque aqui é bom demais. Que você possa orar e você possa ter esse sentimento: aqui é bom demais.
Eu quero continuar aqui. Como disse Lutero, a gente reluta para orar, mas depois que a gente começa a orar, a gente reluta para parar, porque ficar na presença de Deus e derreter o coração diante dEle é muito bom. E é o maior prazer da vida, não é andar de cima, os céus desceram. Coloque a sua vida em ordem e as suas prioridades. Saiba discernir o que é vil e o que é precioso. E busque aquilo que é excelente, aquilo que não é perecível, aquilo que tem peso de eternidade. Tenha alguém que possa caminhar contigo em oração. Assim como Pedro, Tiago e João estavam juntos orando, tenha as suas parcerias de oração, tenha seus amigos de oração, pessoas para quem você pode se sentir à vontade de abrir o coração e dizer: ore por mim e ore comigo. E também que você seja tomado de espanto diante do fato de que a presença de Deus não está no andar de cima. A presença de Deus entrou na história e agora não há mais andar de cima e andar de baixo, porque os céus e a terra se unificaram através da presença de Jesus. Que nós possamos ter esse lugar de oração, sabendo que esse lugar é todo lugar. Basta que você adore a Deus em espírito e em verdade. Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus nesse momento. Vamos fazer o que esse texto nos propõe. Esse texto nos propõe orar. E nós vamos orar agora pedindo para orarmos. Orar pedindo para termos vida de oração. Orar pedindo para nós termos o prazer de ficarmos na presença de Deus. Senhor, assim como Elias e Moisés foram renovados no monte e viram o brilho da tua glória, assim como Moisés viu a sarça, assim como Elias sentiu a brisa do vento, agora Pedro, Tiago e João, eles ouviram a voz do céu: este é meu filho. Esse monte do Novo Testamento é muito mais glorioso que o monte do Antigo Testamento, porque lá Moisés viu uma sarça, mas agora os discípulos viram o próprio Deus encarnado. E quando nós oramos, Senhor, através de Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida, nós nos aproximamos de Deus sem intermediários, sem hierarquias, sem mediadores. Não precisamos de pastores, não precisamos de papas, de padres, de arcebispos para nos achegarmos ao Santo dos Santos, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não precisamos de estruturas pesadas, de parafernálias religiosas, não precisamos acender luz de velas, não precisamos subir escadarias de joelhos, Senhor. Nós precisamos de uma fé simples em Jesus de Nazaré. E o Senhor me chama e chama o teu povo nessa noite para a oração. Nós estamos cansados, Senhor. Nós estamos cansados de más notícias, de isolamento. Estamos cansados, Senhor Deus, de vermos a falta de sentido que parece ser a história do nosso mundo. Mas no monte da transfiguração nós vemos que Moisés e Elias e Jesus falavam da crucificação. Nós vemos que a história da redenção fala de um Messias crucificado, de um Messias que se compadeceu, de um Messias que sentiu a nossa dor, de um Messias que foi alvo do ódio, da barbaridade e da selvageria dos homens, e que sabe o que é padecer. Se nós padecemos, choramos, e vivemos um conflito cheio de perplexidades e questões que não sabemos responder, nós podemos olhar que Jesus, Ele se compadeceu, e Ele viveu os nossos conflitos. Ele foi tentado em todas as coisas, mas Ele triunfou, Ele venceu, Ele ressuscitou
sobre a morte, venceu principados e potestades, venceu as trevas, inutilizou os poderes do maligno, e agora está sentada à direita de Deus o Pai nas alturas. Nós cremos num Cristo ressurreto, num Cristo com vestes resplandecentes, num Cristo exaltado, e nós olhamos para a história e vemos que o túmulo está vazio, mas o trono não. O túmulo está vazio, mas o trono não. O Senhor ocupa o trono do governo do universo, e nós sabemos que todas as coisas estão sob o controle do Senhor, e não há um fio de cabelo que cai da nossa cabeça sem que o Senhor consinta. O Senhor conhece o número de cabelos que nós temos, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, visita o teu povo agora, o teu povo que padece, que sofre, o teu povo, Senhor Deus, que vive perda de emprego, que enfrenta problemas econômicos e financeiros, aqueles que estão hospitalizados, Senhor, acamados, os idosos que estão há tanto tempo sem ver os seus filhos, seus netos, que estão, Senhor Deus, saudosos, tristes, visite-os também em seus lares, que a tua presença seja consoladora para eles, Senhor. Senhor, visita, Deus, o teu povo, visita, Senhor Deus, o teu povo, nos nossos problemas emocionais, físicos, espirituais, Senhor Deus, nos pecados contra os quais nós estamos lutando, dá-nos vitória e triunfo, Senhor, em nome de Jesus. Console quem está abatido, fortifica o fraco, levante o desanimado, cura, Deus, o corpo daquele que está debilitado. Senhor, nós te clamamos por cura, por restauração, te clamamos por oportunidades de emprego, te clamamos, Deus, para que a provisão dos céus venha, para que não falte, Senhor Deus, azeite na panela, Senhor Deus, e não falte, Senhor Deus, farinha, Senhor Deus, não falte mantimento, Senhor Deus, dentro de nossas casas, Senhor, que não falte provisão dos céus, e sobretudo que não falte oração, que não falte um coração pegando fogo por Jesus. Restaura os casamentos, converta o coração do marido à esposa, da esposa ao marido, o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Restaura os nossos lares, aviva a tua igreja, reaviva a obra missionária, cuida da liderança do nosso país, Senhor Deus, restaura a política brasileira, restaura a vocação política e a vocação, Senhor Deus, pelo bem público. Senhor amado, nós te clamamos para que o nosso país seja restaurado, avivado pelo Senhor, através desse avivamento, que é o derramamento do teu Espírito Santo, sobre toda a carne, sobre todo homem, sobre toda mulher, sobre servos e servas, em nome de Jesus. Te clamamos, Senhor, no nome de Jesus, no nome dele clamamos, amém, Senhor.